sobre Israel. Israel virou as costas para Deus e pediu um rei para governar sobre eles. Mas isso depois de muito tempo. Porém, a igreja, logo na sua primeira era, nós encontramos que ela já abandonou o primeiro amor que ela tinha por Deus. Logo na primeira era, ela deixou de ser governada pelo Espírito Santo. Ela deixou de ser governada por Deus logo na primeira era da igreja. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E olha lá, no verso 6, odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Deus odeia as obras dos nicolaítas. E logo na primeira era da igreja, a obra dos nicolaítas já se infiltrou dentro da igreja. O profeta vem nos explicando e ele nos mostra o que é nicolaísmo. Nicolaísmo justamente significa conquistar as pessoas. Conquistar com tapinha nas costas. E para isso, não é? Não diz que é pecado aquilo que é pecado. Começa a levar, como diz a história, no banho-maria, né? Sem colocar diretamente no fogo para ser provado. Então, a igreja começou a se mesclar. Não era mais somente ouro. Porque o ouro, se você põe diretamente no fogo, só fica o ouro. O resto queima. As impurezas queimam. Mas quando a obra dos nicolaítas entrou na igreja, a igreja começou a ser governada por homens e não mais pelo Espírito Santo. Logo aqui no começo, aquilo que Israel demorou muito tempo para fazer, pediu um rei sobre eles. A igreja começou a ver que todas as religiões tinham um comandante sobre ela. E logo então, eles decidiram colocar um comandante que os comandasse também. É verdade. Um pontífice, para poder guiá-los. E assim, não é? E assim eles, como Israel, rejeitou a Deus. A igreja começou a rejeitar a Deus. E então, a massa da igreja começou a ser mesclada. Não era mais só ouro, não era mais só cristãos nascidos de novo, cheios do Espírito Santo na igreja. A coisa começou a se mesclar. E logo que a igreja se torna uma denominação, ela se tornou uma denominação, um partido, uma simples religião. Uma simples religião. Ela precisava de fundos, não é? E muitas vezes, para que, imagina só, uma igreja de grandes proporções, né? O gasto dela é grande, não é? Agora imagina se o povo que frequenta aquela igreja, apenas 50% são cristãos, os outros 50% são crentes fronteiriços, aquele que é meio lá e meio cá, né? Se o dirigente daquela igreja começar a chamar de pecado aquilo que é pecado, o que vai acontecer com aquela igreja? Com certeza, a metade vai embora. E as finanças da igreja vai ficar comprometida. Então, aquele ministro ele se enreda com aquilo, né? Ele entra em débito com a palavra para manter
manter a massa dentro da igreja. E logo no começo, aquilo começou a acontecer. E nós encontramos, o profeta nos mostra que durante a primeira era da igreja, o espírito de Satanás, que estava tentando enganar o povo de Deus, os filhos de Deus, é justamente o espírito de Satanás do primeiro selo. Em Apocalipse capítulo 6 diz que quando o cordeiro abriu o primeiro selo, aquele primeiro animal disse com voz de trovão: vem e vê. Olhei e eis que um cavalo branco estava vindo. Ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso e para vencer. Muitos dizem que esse cavalo branco aqui é Cristo. Mas o profeta nos mostra, fala, se fosse Cristo, para que ele queria um arco sem flecha? É verdade. Isso aqui foi o espírito de Satanás. Esses 4 cavaleiros que aparecem aqui são os 4 cavaleiros, são os 4 cavalos, os 4 poderes que Satanás usou para atacar a igreja durante as 7 eras. E durante aquela primeira era, aquela obra dos nicolaítas tão bonita, vamos ser uma organização, vamos nos organizar, irmãos. Não vamos ficar como ovelhas desgarradas, um povo lalão, não, vamos se unir, vamos formar uma grande organização em torno do cristianismo. Aquilo foi justamente o cavalo branco, disfarçado de branco, para enganar, justamente para enganar o povo de Deus. E não demorou muito para logo no ano 325, não foi? Eles criarem a doutrina da Trindade, dividindo Deus em 3 pessoas distintas, introduzindo então o paganismo dentro do cristianismo. Em vez deles cristianizar os pagãos, eles paganizaram os cristãos. Olha a diferença. Em vez de cristianizar os pagãos, eles paganizou os cristãos. Não é? Constantino, um grande imperador de Roma, ele precisava do apoio dos cristãos para se manter no poder. Ele viu que os cristãos tinham aumentado muito no império todo, no império romano. Os cristãos tinham aumentado demais. E ele precisava do apoio dos cristãos para ele poder se manter no poder. Então o que ele fez? Ó cristãos, eu vou ajudar vocês. Eu vou me converter também, nominalmente, é claro. Eu vou me converter e eu vou começar a apoiar a igreja, eu vou começar a ajudar a igreja. Não é? Eu vou ajudar a igreja e o cristianismo vai ser a religião oficial do Império Romano inteiro. Cada romano na face da terra vai ter que ser cristão. Tem como ser crente obrigado? Tem como ser cristão obrigado? Não tem. Um pai pode obrigar um filho a vir à igreja até seus 10, 12 anos, mas quem tem que escolher o caminho que ele deve trilhar é ele. Se ele não receber o chamado de Jesus Cristo dentro do seu coração, não há rei, não há presidente que pode te obrigar a ser um cristão. Obrigar alguém a ser cristão é colocar justamente escória dentro da igreja. Vai fazer mais mal do que bem. É como eu disse, é minerar lá uma grande sorte de materiais e colocar no banho-maria. Não vai purificar. Vai ficar uma mistura muito grande. Porque então, para que os pagãos pudessem aderir à nova religião do Império, a igreja teve que abrir mão de certas coisas que a Bíblia pedia. Por exemplo, desde o princípio foi uma abominação fazer imagens de escultura. O próprio Salmo 115 diz que é uma abominação. É verdade.
imagens de escultura, adorar imagens de escultura. Mas os pagãos não iam deixar as suas imagens de escultura de lado. Os seus deuses, não é? Ali. Então o que eles fizeram? Eles cristianizaram os deuses pagãos. Zeus começou a ser Deus, não é? Vênus começou a ser Maria. Eles mudaram. Se colocasse lá dentro da igreja uma imagem de Vênus, os cristãos não iam querer. Mas então eles fizeram a imagem de Maria. Não, é Maria, a mãe de Deus. Os cristãos ficam meio assim, né? Mas o grande ministro, o grande cardeal, o grande dirigente da igreja disse que estava tudo bem. Por quê? Porque era a imagem de uma santa de Deus. E com certeza Maria é uma santa de Deus. Amém. Glória a Deus. Aí desceram a imagem de Júpiter e colocaram o grande santo de Deus, apóstolo de São Paulo. Você vai falar para mim que Paulo não foi um santo? Paulo foi um santo de Deus. Então está tudo bem. Então, em vez de cristianizar os pagãos, de mostrar para eles mostrar para que eles se arrependessem das suas más obras e entrassem pelo caminho da palavra de Deus, eles mudaram, eles fizeram o contrário, eles paganizaram a igreja para receber todas as religiões nela. Tanto que Apocalipse chega a dizer que essa igreja que ainda segue tal doutrina ainda se tornou morada de demônios. Essa grande Babilônia, que é a mãe de todas as prostituições da terra, falando espiritualmente. Essa mulher que Apocalipse retrata aqui não é uma mulher natural, ela é espiritual. Assim como a igreja de Jesus Cristo, a noiva, é retratada como a noiva, a verdadeira, existe a falsa, ela é retratada como a grande Babilônia, a grande prostituta de Apocalipse. E nós encontramos que, então, aí a igreja cresceu, aí a coisa ficou boa mesmo para a igreja. A igreja cresceu, a igreja expandiu, alcançou todos os confins do império. Cada país que era dominado por Roma abandonava sua religião e começava a seguir o cristianismo. Mas era um cristianismo nominal, só no nome. Não era um cristianismo verdadeiro. Não era Deus que estava governando tal igreja. Mas a luz de Deus sempre tem os seus pequeninos espalhados em cada lugar. Aleluia. Sempre tem aqueles que negaram, aqueles que não aceitaram, e por isso eles, sabe o que aconteceu com cada um deles? Eles foram mortos nas arenas, porque eles não aceitaram as idolatrias, eles não aceitaram aquelas doutrinas, doutrina do purgatório, doutrina da intercessão, dogmas que foram criados por homens, dogmas que não são bíblicos, não são escriturísticos. E por isso, só no livro de Mártires está registrado mais de 68 milhões de cristãos que foram assassinados nas arenas por não aceitar esse cristianismo nominal, por não querer aderir a este movimento, a essa denominação, que era a única denominação intitulada cristã do dia. A única. Mas você sabe por que Apocalipse diz que ela é a mãe? Porque nela nasceu muitas e muitas filhas. Dela saiu muitas e muitas outras organizações intituladas cristãs, mas são cristãs nominais.
eu tinha até um papel, não tenho mais, mas eu tinha um papel, eu tinha imprimido numa revista, se eu não me engano até foi da revista Veja. Eles falando sobre religiões, eles fizeram uma árvore genealógica mostrando a história do cristianismo. E eles mostraram lá o tronco dessa árvore foi a primeira organização intitulada cristã que surgiu, catolicismo romano. Por que catolicismo romano? Justamente porque foi fundada por Constantino. Constantino que fundou, e ele era imperador de Roma. Tá lá. Aí saía 4 galhos. Um galho foi o luteranismo, fundado por Martinho Lutero. Ou melhor, Martinho Lutero nunca fundou o luteranismo, né? Depois de sua morte, é sempre assim. Deus levanta um homem, depois que aquele homem morre, as pessoas pegam e fazem uma denominação em torno do homem. Não em torno da palavra que aquele homem pregou, mas em torno do homem. Aí está lá, luteranismo, intitulado, fundado por Lutero. Depois, metodistas, fundado por John Wesley. Parece ortodoxa e não sei quem. Aí de cada uma dessas foi saindo, ia saindo uma, saindo outra. Aí saiu a Assembleia de Deus, Ciência Cristã, Congregação Cristã. E foi. Das Assembleias saiu Deus é Amor. E também Universal. E da Universal a Igreja da Graça. E assim por diante. Cada igreja que nós temos hoje, catalogada, todas estão ligadas naquela árvore genealógica, pois todos têm uma mãe em comum. Todos têm uma doutrina em comum. Foi justamente a doutrina firmada como dogma no ano 325, a doutrina da Trindade. É verdade. Todos, independente, uns batizam por imersão, outros por aspersão, outros com um pingo d'água na cabeça, porém todos gozam de um mesmo ritual na hora do batismo. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É verdade. Olha a árvore genealógica. Olha o que é o denominacionalismo. Quando nós nos aderimos a uma denominação, é o mesmo que dizer: eu não quero que Deus governe sobre a minha vida. Quando se você vem para cá, pensando, eu estou indo para o tabernáculo da fé, para o tabernáculo da vida, firmado o seu coração na igreja, não é? Cuidado. Isso pode ser o mesmo que dizer: eu não quero que Cristo governe sobre a minha vida. Você tem que aceitar, não é o tabernáculo. Você tem que aceitar a Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a sua palavra. No princípio era o Verbo, São João capítulo 1. O Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Esta mesma palavra, ela se fez carne e habitou no nosso meio. E nós o conhecemos como a glória do primogênito do Pai. E esse foi quem? Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E ele mesmo: examinar as coisas das Escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna. O profeta chegou a dizer: se eu chegar aqui e pregar alguma coisa, e aquilo não estiver totalmente provado dentro da Escritura, irmãos, pelo amor de Deus, não creiam nisso. É verdade. É verdade. Não creiam nisso. Deus. Se estivermos aqui dentro, simplesmente por estarmos unidos a esta igreja, não resta tanta esperança para nós como resta para qualquer pessoa em qualquer religião. Que isso não funciona. Pertencer a uma igreja não funciona. É estar selado, é estar preso, é estar amarrado em algo que Deus abomina.
as obras do nicolaíta, os quais eu também odeio. Nicolaísmo é justamente denominacionalismo, é agradar o povo, é agradar as massas. Agora veja, esse cavalo branco, ele surgiu apenas como um espírito tão inocente, branquinho, e cavalgou de Éfeso até Pérgamo. Quando chegou em Pérgamo, aí a coisa ficou feia. Não, meu tempo já está dando, hein? Glória a Deus, né? Quando ele chegou em Pérgamo, a coisa ficou feia. Conheça as tuas obras, aqui já em Pérgamo, a terceira era já da igreja. Onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha só, a igreja está habitando no lugar onde está o trono de Satanás. Irmão, parece duro uma coisa dessa, mas quando a luz da revelação vem e nos mostra como que a história da igreja está totalmente registrada aqui em Apocalipse, aquilo nos causa um temor. É verdade. Antes, veja só, logo ali na era de Martinha, em Pérgamo, a igreja já tinha caído nas profundezas de Satanás. A igreja já estava firmada onde o trono de Satanás habita. Mas ainda tinha um povo que retinha o meu nome, não nega a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. A própria igreja mandava matar. Se você professasse algo que não foi assinado pelo concílio, pelo tratado da igreja, você era morto. Aqui já não era nem os romanos, mas a própria igreja estava matando. Antes eram os romanos, agora já era a própria igreja. Veja que coisa, irmãos. Joana d'Arc foi morta pela própria igreja. Hoje é santa, né? Hoje a igreja declarou a Santa Joana d'Arc. Mas no dia foi eles mesmo que meteu fogo nela. E muitos outros, né? Depois eles falam que é santo. Eu estava lendo sobre São Francisco de Assis. Estava lendo a história de São Francisco de Assis. Você sabia que ele mesmo foi perseguido pela igreja? Hoje é São Francisco de Assis. Eu tenho certeza que São Francisco era um de nossos irmãos. Hoje é santo, né? São Francisco de Assis. Mas no dia eles mesmo perseguiam São Francisco. É verdade. Mas tem algumas coisas contra ti. E tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que eles comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. A própria igreja, irmão, estava fazendo isso. Fazendo os filhos de Deus, tentando com que os filhos de Deus comessem o sacrifício da idolatria e cometessem fornicação. Ah, você não sabia disso? Então veja, olha só. Eu estava lendo a história do carnaval. Aquele povo estava se convertendo. Eles eram acostumados a dançar a Saturnália dos romanos. A Saturnália ali era um tempo que eles se embebedavam e se prostituíam, não é? Era justamente durante que, na época dos romanos, era a época de adoração a Baco, que era o deus do vinho. E depois se tornou a Saturnália, a festa Saturno, e assim por diante. E aquele povo que, então o que a igreja fez? Falou, não, então agora vai ser diferente, então agora vai se chamar Carnaval, a festa da carne. E tudo bem, vocês pulam o seu carnaval lá, vocês se prostituem lá. Quando for na quarta-feira de cinza, vocês vêm aqui, não é? E o ministro vai passar a cinza na sua testa e está tudo bem.
ensinando os cristãos a se fornicar. Verdade. Tem perigo, contanto que na quarta-feira você vem aqui passar a cinza na testa, né? Tá tudo certo. Que profundeza que a igreja chegou, pai. Que profundeza que a igreja chegou. Mas chegou o dia que Deus usou um homem chamado Martinho Lutero, que protestou. É por isso que nós somos protestantes, porque Martinho Lutero, ele protestou contra os falsos ensinamentos da igreja católica, a qual na sua época pregava que através do pagamento o Papa precisava de dinheiro para terminar a Basílica de São Pedro. Ele precisava de dinheiro. Aí ele mandou, esqueci o nome do camarada lá, mandou ele ir juntar dinheiro lá, receber o dinheiro em nome do Papa. E diz a história que ele falava assim: a hora que a sua moeda te lindar no fundo do cofre, a alma do seu ente querido sai do purgatório. E aí foi ajuntando dinheiro. E aquele povo pobre, tinha seus entes queridos. Ninguém queria que seus entes queridos passassem a eternidade no purgatório, no inferno. Eles faziam do que não podiam para dar dinheiro para a igreja, para que seus entes queridos pudessem ir para o céu. Igual hoje, muitos inocentes vende suas propriedades, pega o dinheiro da boca e leva para as igrejas para comprar terreno no céu. Você já tem um lugar preparado no céu para você não precisa pagar nada por isso não. Você já tem uma morada. Jesus disse: eis que eu vos prepararei lugar, para onde eu estiver, você esteja comigo, não precisa pagar nada não. Pagar terreno no céu, vai vender terreno no céu para outra agiota. Nosso terreno no céu já está pago. Aleluia! Já está até construída a casa. Nós não temos só terreno, não, nós temos uma mansão celeste lá no céu. Aí Lutero deu um pulo dessa altura assim, falou: o justo viverá pela fé. Aleluia! Se você tem fé, o seu pecado é perdoado mediante a fé sua no sacrifício de Jesus Cristo. Então ele protestou, fez ali as suas 95 teses, pregou na porta da igreja. Aí Satanás, muito esperto, já juntou também ali os barões da Alemanha, né? Falou: não, os políticos da Alemanha falaram: vamos apoiar Lutero e vamos criar uma religião só para a Alemanha. Satanás é esperto também. Mas foi assim que Lutero protestou contra essas coisas aqui, sobre essa doutrina de Balaão. Você lembra o que Balaão fazia? Não era isso que Balaão fazia? Ele chegou lá e falou: ó, o único jeito de Deus amaldiçoar o povo é eles caindo em pecado. Então Balaão falou para Balaque: vai lá e chama o povo para a festa, vai, vamos festejar junto, nós somos tudo irmão. Nós vamos festejar junto, vamos beber junto. Vamos se casar entre nós aqui, nos dá suas filhas e nós damos as nossas filhas para vocês casar. Vamos se misturar aqui. Doutrina de Balaão. É verdade. Mas Deus é bom, né? Glória a Deus, Deus é bom. Deus, Ele quer te conduzir. Amém. Ele quer guiar a sua vida. E Ele não faz isso através de nenhuma igreja. Ele faz isso através de sua palavra. Glória a Deus. Através do seu Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glórias a Deus por isso. É verdade. Graças a Deus. O profeta chegou a dizer na mensagem rejeitada, no parágrafo 82 a seguir, que nós precisamos de mais homens guiados pelo Espírito Santo hoje. É verdade. Homens que não tenham, não é?
que não tenha compromisso apenas com uma organização religiosa. Porque se você tem compromisso com uma organização, você tem que falar o que diz a organização. Você não pode falar o que diz a Bíblia. Certo irmão estava fazendo, ele conta nesse parágrafo a seguir, veio rejeitado 82 a seguir, que um irmão Jack Coy estava fazendo uma campanha e havia ali uma criança com aqueles aparelhos ortopédicos